Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcham, tcharam, tcham, tcharam, tcham. Tcharam, tcham, tcham. Bom dia, querido Pablito. Hoje é quarta-feira, bom dia, Isabela. 23 de abril de 2025. Salve, Jorge, hoje é dia de São Jorge. Nós estamos aqui apenas pelo WhatsApp. Bom dia. Entrando no ar mais uma edição festiva e bonita do Mulher Brasileira, com música, informação, entrevista no seu jeito, no seu tempo, com a sua voz em 1400 AM. Não ligue já não, você manda o WhatsApp já, isso mesmo, pelo 21 984867633. Estamos aqui no feriado, dia de São Jorge, acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro, é feriado no estado do Rio. Em outros estados e cidades depende, pode ser feriado municipal, dependendo da legislação local, mas essa data acontece, é uma data muito reverenciada, independentemente de crença. Esta data existe. A gente vai falar sobre Jorge e o que significa para muita gente. Então, prepare a sua lista de pedido musical para o quadro Peça Sua Música. Pense na trilha sonora, mande a sua 6ª ou 7ª lista, porque as músicas que você mandou, todas elas já foram tocadas e está voltando a tocar, então eu quero música nova, tá bom? Eu tenho certeza que a sua playlist pessoal é muito boa. Então manda pra gente, pra nossa playlist aqui do Mulher Brasileira, tá bom? Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, é muito bom quando você faz parte dele. Ah, esqueci de falar, é 21 984867633, o WhatsApp pra você mandar agora pedindo sua música e falando sobre o programa, tá bom? Daqui a pouquinho então tem Palavra Amiga, é muito bom quando a sua Palavra Amiga se encaixa na vida das pessoas, levando paz e positividade. Nádia do Couto Vale vem em seguida também nesse dia maravilhoso no quadro Pelos Caminhos da Educação. Lohane Avim traz uma agenda sensacional para comemorar o dia de Jorge na entrevista de hoje. Vamos conversar com o Dr. Arthur Bastos, ginecologista, sobre incontinência urinária. Tem muita gente que tem e é legal tratar disso. Dá para tratar disso, tá bom? Dá para sair de casa, de repente aproveitar o feriado com muita tranquilidade e melhorando essa questão de incontinência urinária. E se você ainda não tem aplicativo, vai até a loja do seu celular, Play Store ou App Store, e baixe agora o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial para curtir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação, se inscrever no clube, colocar a sua voz no Clube da Fraternidade e contar para todo mundo que a partir de agora estamos no ar, nesse lindo dia, com mais uma edição festiva e bonita do seu Mulher Brasileira. Vamos juntos até 9h55. Excelente manhã, excelente feriado. Mas olha, a programação tá bonita, não sai daí não, tá bom? Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Uma palavra amiga. Palavra amiga de hoje fala do dia que hoje significa, dia de São Jorge. Todo mundo sabe que eu sou lá de São Paulo, lá do Bexiga, meu. E em cada estado, cada lugar tem seus dias, seus santos, seus feriados, suas comemorações. E quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, o pessoal falava: "Ih, olha só, tem a Alvorada de São Jorge." Como assim a Alvorada de São Jorge? E a gente foi aprendendo, quando você vai de um estado para outro, você vai aprendendo também como é que são as coisas no outro lugar, como é que são as comemorações, os feriados e o que significa isso. Então, a gente entendeu, eu e minha mãe, entendemos o significado e a devoção de São Jorge no Rio de Janeiro. Desde 2008, esse dia 23 de abril, que é hoje, foi oficialmente declarado feriado estadual aqui no Rio de Janeiro em homenagem a ele, a São Jorge.
E essa lei institui esse dia de São Jorge como um dia de celebração em todo o estado, reconhecendo a importância cultural e religiosa da figura de São Jorge para a população fluminense. Mesmo que você diga assim, mas eu sou espírita, então eu não tenho religião nenhuma, não importa. Independentemente da sua religião ou crença, é impossível ignorar a força simbólica e espiritual de São Jorge. A imagem dele, montado em um cavalo branco, enfrentando o dragão com coragem e determinação, transcende religiões. Representa a luta justa, a proteção contra o mal e a coragem diante das batalhas da vida. Ele é um símbolo de resistência, de fé e bravura. Tenho uma amiga que tem um filho que se chama Jorge porque nasceu nesse dia e seria um parto muito difícil. E ela disse, se for nascer no dia de São Jorge, se meu filho sair dessa, eu tenho certeza que eu vou ter uma devoção muito grande para São Jorge. Então o filho se chama Jorge e nasceu no dia de São Jorge. Ela, o filho, a avó, enfim, a parentada toda, a partir daí, vai para a igreja de São Jorge ou aonde quer que esteja, celebra São Jorge. Celebra a cura, celebra a resistência, celebra a fé. Para muitos é um guerreiro espiritual, alguém que caminha ao lado daqueles que enfrentam as dificuldades no dia a dia com dignidade e honra. Seu nome ecoa nas orações, nas ruas, nos corações de quem busca proteção, força e luz. E nessa homenagem deixamos nosso respeito a essa figura tão presente na cultura e na fé de muita gente. Que essa energia de hoje nos inspire a seguir em frente com coragem, a lutar por nossos ideais e a vencer os dragões que surgem no caminho, como surgem. Que a sua espada seja símbolo de justiça e seu escudo seja amparo nas horas difíceis. E para coroar essa palavra amiga de hoje, Seu Jorge canta Alma de Guerreiro, de Gabriel Moura, Seu Jorge, Predinho da Serrinha, Leandro Fabi. É isso. Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar, enfrentando um dragão por dia. Na sua companhia, a gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver. Tropeçando e levantando sempre com você. Olhando para o céu, sou capaz de ver. Tropeçando e levantando sempre com você. Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar, enfrentando um dragão por dia. Na sua companhia, a gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver. Tá tropeçando e levantando sempre com você. Levantando sempre com
24 horas com você. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. E a partir de agora, comunicando, Nádia do Couto Fale. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte, que segue conosco pelos caminhos da educação. Uma professora nossa conhecida relatou que é muito comum ouvir mães de seus alunos de educação básica dizerem que seus filhos não aprendem, que estão muito atrasados, enfim, que seus filhos são burros. Tentamos, então, analisar juntas a situação e verificamos que tais crianças e suas respectivas mães têm uma coisa em comum. As mães e, eventualmente, também os pais surram seus filhos. Claro, isto é absurdo do ponto de vista educacional. É uma violência, uma covardia, afeta a autoestima da criança. Mas e do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem? Comentamos então com essa professora o relato que o professor Murray Straus, da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, fez no Congresso Mundial de Sociologia em Montreal, no Canadá, na década de 90. Ele falou sobre a pesquisa que desenvolveu com sua equipe junto a 900 crianças que no início do estudo, em 1986, tinham entre 1 e 4 anos de idade. E como se desenvolveu a pesquisa? A equipe do professor Straus submeteu o grupo de crianças a 2 séries de testes de capacidade cognitiva, ou a capacidade de aprender e reconhecer coisas. Testes esses aplicados em 1986 e depois em 1990, 4 anos mais tarde. E quais os indicadores que balizaram a pesquisa? Os cientistas levaram em consideração a presença do pai no lar, o número de irmãos, o tempo que a mãe passa com a criança, o grupo étnico e a idade da criança. O estudo contou também com a técnica da observação sistemática. Assim, observando as mães com suas crianças, os pesquisadores questionaram-nas sobre punições físicas e concluíram que, apesar de criticadas, nos Estados Unidos as surras ainda são comuns e nós acrescentamos por aqui também, no Brasil, lamentavelmente. Ah, se os pais conhecessem os riscos que as surras oferecem, por certo, parariam com essa prática. Então, qual a conclusão dessa pesquisa que nos fez associá-la ao caso da professora nossa conhecida? As crianças que apanhavam mais tinham notas menores nos testes cognitivos. E ao longo do estudo, os cientistas constataram que a capacidade cognitiva aumentou nas crianças que eram raramente surradas e diminuiu nas crianças que eram surradas com frequência. Portanto, quem aprende mais é porque apanha menos e vice-versa. O professor Straus explica que as crianças que apanham não perderam completamente a capacidade cognitiva, quer dizer, de aprender, mas certamente não progrediram como deveriam. Atrasaram-se no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, ou seja, as crianças não ficavam burras, mas certamente ficavam para trás. Vimos que as mães dos alunos da professora nossa conhecida identificaram o problema de seus filhos, mas não foram capazes de perceber que elas próprias eram as causadoras do problema de seus filhos ou poderiam estar contribuindo fortemente para esse quadro. A explicação mais provável para esses pesquisadores é que pais que não usam de violência para com seus filhos e que se empenham mais em dialogar e conversar com eles, ou seja, pais que tentam controlar o comportamento dos filhos por meio do diálogo e de argumentos, estimulam a capacidade de aprender de suas crianças e de seus jovens. E conclui o professor Straus que, embora alguns pais ainda pensem que o diálogo é uma perda de tempo,
As pesquisas provam que essa interação verbal entre pais e filhos efetivamente aumenta a capacidade cognitiva da criança. Nós aqui observamos que essa habitualidade da conversa, do diálogo dos pais com os filhos, não só aumenta a sua capacidade de raciocínio, porque nós devemos dialogar sempre lançando o problema para que a criança analise conosco aquela situação, e nós devemos solicitar à criança que ela própria proponha a solução para aquele assunto, a saída para aquela situação. Porque não só isso faz a criancinha pensar, como nós, como adultos, como professores e como pais, podemos estar conhecendo profundamente como se está estruturando a escala de valores de nossos filhos e de nossos alunos. E isso faz toda a diferença para a sua felicidade e, às vezes, até na preservação de sua vida, para elas não caírem no engodo de crimes, drogas e por aí afora. O alerta, portanto, é para todos, no sentido de esclarecer os pais que batem em seus filhos quanto aos riscos, repercussões e consequências na esfera emocional, afetiva e cognitiva das crianças. Eu sou Nádija do Couto Vale. Preserve as suas crianças, proteja as suas crianças. Até amanhã, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Lindo dia para você. Até lá. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Agenda Cultural. Tananana, com ela, Lohane Avim, bom dia. Tô sabendo que sua agenda está imperdível. O que temos então nessa agenda para o dia, ou para o dia de hoje ou para o mês? O que temos aí? Conte aí. Olá, Vânia, bom dia! Vamos para a agenda cultural de hoje. O Museu do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, preparou uma programação especial e gratuita para o mês de abril, com atividades voltadas à cultura indígena, educação ambiental e acessibilidade. Oficinas, contações de histórias, visitas temáticas e experiências sensoriais compõem a agenda, com destaque para a Semana da Cultura e Botânica Indígena. A programação também inclui o Plantão de Histórias, com narrativas sobre árvores simbólicas da cultura indígena, como a Vitória Régia, a Sumaúma e o Umbuzeiro, mesclando teatro de sombras, literatura e arte para crianças e famílias. Para os bebês de 0 a 3 anos, o Semear oferece uma atividade sensorial, com música, histórias e materiais lúdicos. Não podemos perder. E para acompanhar o clima típico de outono que aos poucos se aproxima do Rio, o Terraço do Shopping Leblon está promovendo até hoje a 4ª edição do Wine Jazz Festival, uma celebração ao Dia Internacional do Jazz, oficialmente em 30 de abril, que promete embalar os fins de semana com muito estilo. O line-up também traz interpretações de clássicos de Amy Winehouse, Beyoncé e Elton John, com artistas como Rafael Direito, Alegria e Bianca Chami, transitando entre o jazz, o soul, o pop e a nossa boa e velha MPB. Por hoje é só, Vânia. Até! Valeu, Lohane. Excelente agenda. Obrigada. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Antes de anunciar a música, eu tenho que lembrar também mais uma coisa aqui sobre São Jorge, entendeu? Protetor de cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros, padroeiro de vários países e cidades, invocado contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas, símbolo de proteção, bravura e justiça, já falei, conhecido pela valentia, e padroeiro da Inglaterra,
da Geórgia, da Etiópia, de Portugal, da Catalunha, da Lituânia, da Palestina, da Alemanha, da Grécia, Moscou, Istambul, Gênova e Veneza, e também do Rio de Janeiro. E padroeiro de vários clubes de futebol, inclusive aquele lá de São Paulo, Corinthians, também. E o Barcelona. Tá rindo de quê, Pablito? Senti um ar de deboche nessa afirmação. Então ele é venerado por católicos, religiões afro também, um dos poucos santos venerados pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa também. A Igreja Anglicana também tem Jorge entre os seus canonizados, e os muçulmanos deram o apelativo de profeta. Então é isso daí, o dia de hoje tem a ver com isso tudo aí, na proteção de todos nós, tá bom? E agora chegando música pra você, o Seu Valença, Anunciação. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Ah, sim! Ah, então tá. Antes do comercial, a sede do Clube do Corinthians, o pessoal tá lembrando aqui, é chamada de Parque São Jorge. Será que é por isso? Ah, o Pablo tá rindo. É, tem a ver. Tá certo. Então tá, agora nossos comerciais, por favor. Obrigada. Mulher brasileira,
voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Já temos ouvintes na linha, ávidos por essa entrevista, porque muita gente reclama disso de perda urinária, incontinência, não sabe o que fazer, por que vem, por que acontece, em que época da vida isso começa a incomodar, enfim. A infecção urinária é uma condição comum que ocorre quando as bactérias invadem o trato urinário, afetando órgãos como a bexiga, a uretra, uréteres e rins. Esse tipo de infecção pode ser leve e tratável, mas em casos graves pode se espalhar e causar complicações. E por isso que ele está aqui, mais uma vez, Dr. Arthur Bastos, ginecologista e nosso grande amigo. Bom dia, Dr. Arthur, bem-vindo de volta ao Mulher Brasileira, tudo bom? Bom dia, Vânia. Doutor Arthur, então as queixas são enormes em relação a isso, infecção urinária. Muitas vezes falam assim, mas já ouvi até dizer assim, mas isso é típico de mulher, toda mulher tem, se não teve, terá. É verdade isso? Quais são as causas mais comuns para isso? A mulher tem mais infecção urinária, porque ela tem uma uretra menor do que o do homem. E a via urinária da mulher desemboca dentro da vagina. Sim. Então, o menino tem um pênis, tem uma uretra grande e não tem um contato de uma região que potencialmente pode ser mais contaminada. Tá. Então, o tamanho dessa uretra favorece a ascensão de micro-organismos, de bactérias, né? E causa cistite, causa infecção urinária mais alta. E esses casos que são mais comuns nas mulheres. Que não quer dizer que toda mulher tem que ter, em algum momento vai ter. Uma vez alguém me falou isso. Há muito tempo, foi num hospital. Isso é comum com as mulheres. Existem mulheres que têm uma tendência maior a ter. Tem uma imunologicamente, elas são mais sensíveis, elas têm menos resistência, outros fatores levam nesse processo. Um deles é a falta de água, né, Vai? Sim. A mulher não bebe água porque tem que ir ao banheiro e por não ir ao banheiro ou não ter um banheiro adequado. Você lembra que a gente falou até de pobreza menstrual numa época, né? Sim, sim. Às vezes alguns lugares já não tem nem banheiro verdade. Para a mulher ir, né? Falta o respeito com a mulher nesse quesito. E aí elas bebem pouca água e aí elas favorecem, né, uma retenção urinária, não vão ao banheiro e uma tendência maior a desenvolver infecção urinária. As causas mais comuns para a perda urinária nas mulheres, então? Aí a gente já vai para um outro capítulo, né? Sim. Às vezes a infecção urinária pode até deflagrar uma perda urinária. Porém, a perda urinária é uma outra coisa e é uma outra patologia também muito frequente no nosso ambulatório. E por que isso acontece? É aquela senhora que espirra, perde urina, faz exercício, perde urina, né? Vamos entender a anatomia dessa história toda aí. Vamos. Imagina 3 canos mesmo, superpostos. Sim. Um em cima, um no meio e um embaixo. O cano de cima é a via urinária. O cano do meio é a via ginecológica. Sim. E o cano de baixo é a via digestiva. Sim. Um por cima do outro. Esses caras não podem ter contato um com o outro, senão dá problema. Sim. Então, no cano de cima você tem a uretra jogando xixi para fora. Sim. No cano do meio você tem a vagina com o útero lá atrás, com tudo aquilo que o útero faz. E o cano de baixo digestivo, o ânus, por onde sai o cocô. Sim. Isso tudo é organizado com músculo, com ligamento, com estruturas que mantêm essa integridade dessas 3 estruturas e desses três sistemas. Sim. Se alguma coisa age nesse equilíbrio, você pode passar a ter uma perda urinária. Tá. Então vamos lá. Se essa musculatura que organiza isso fica frágil, você pode ter a uretra frágil, frouxa, ela cai, a bexiga pode cair para o cano do meio, que é a via ginecológica, propriamente dito.
e você ter uma incontinência urinária por uma causa mecânica. Oi. Se você organiza essa musculatura, você pode minimamente resolver o problema. Ah, tá. Então tem a ver com a musculatura também. Existem outras causas também. Quais são? Qual delas? Você tem uma musculatura que envolve a bexiga. Se essa musculatura, que é responsável até para você contrair a bexiga, você ter, né, aquela sensação de ir ao banheiro, da bexiga cheia, chama a musculatura chama músculo detrusor. Detrusor, tá. Se você hiperexcita esse cara, você tem também perda urinária. Uma outra causa de você perder urina. E nesses casos... E aí você vai analisar e estudar, né? Qual é por onde você vai, né? Então, nesses casos, no caso, seria uma fraqueza do assoalho pélvico, é isso? Sim, exatamente. O assoalho pélvico é um nome bonito que a gente dá para essa estrutura toda. Essa estrutura toda, né? Pois Organizada de três sistemas. Sim. Que fazem com que você mantenha uma integridade anatômica que leve você a funcionar tudo direitinho, como deve funcionar. Tem tratamento, doutor, nessa questão? Tem. Sim. Primeira coisa é você tentar diagnosticar qual a causa. Sim. O diagnóstico é muito simples, né, Vânia? Você começa a perder xixi e você sente que está perdendo xixi, né? Exatamente. Então você está muito bem, de repente você dá um espirro ou tosse, molha a calcinha. E isso é progressivo, sabe, Vânia? Você começa com um esforço grandão e isso vai evoluindo, né? Obviamente não é do dia para a noite, mas você vai, ao longo de meses ou anos, chega uma hora quando você senta, você perde xixi. Sim. Olha que coisa desagradável, socialmente falando. Exatamente. Né? Você senta numa cadeira, vem aquela pocinha de xixi. Nossa. Aí você começa a tentar corrigir e começa a trazer outros problemas. Usa absorvente. Sim. Aí você assa aquela região toda ali embaixo, né? Fica também vermelho, faz hiperemia, horrível. Aí você vai potencializando a situação, cada vez fica pior. E aí a solução, existe um método? Que método é esse? Método de... É Kegel que fala? Esse é um método de exercício, né? Isso na realidade não é um método que você vai resolver o seu problema. Isso é uma fisioterapia perineal. Tá. A gente não falou que pode ser alguma coisa de fraqueza do músculo? Sim, sim. Então essa é uma das... A gente tem método. Algumas, isso é uma das situações, né, que isso não é um recurso doméstico, esse é um recurso que você vai aprender com uma fisioterapeuta e vai fazer esses exercícios em casa. Sim. Mas você vai buscar primeiro a causa da perda urinária, para depois fortalecer. Se é uma perda mecânica, se é uma perda, se é uma relacionada ao músculo, né, hiperestado. Sim. Que aí você vai tratar de um outro jeito, né? Você trata com remédio, não precisa fazer musculação. Mas na realidade é isso. Quando é mecânico, você vai dar músculo, né? Você vai fazer uma fisioterapia para aquela região voltar minimamente a ter a sua função e conseguir manter essa estrutura organizada. Sim. Isso não der jeito, cirurgia. Agora isso hoje você faz a partir de uma determinada idade que isso acontece, ou pode acontecer em pessoas mais novas também? Pode, mais jovem. Uma das causas, né, que a gente tem são os partos vaginais. Às vezes no parto vaginal você tem uma ruptura muscular maior do que você imaginaria ter. Por várias situações, posição do neném, tamanho, etc. E o neném, quando passa ali, rompe a musculatura. Sim. E aí entra de novo naquela incontinência de origem mecânica. Sim. Falta o músculo não consegue segurar, o assoalho pélvico fica instável, né? A bexiga cai para a vagina, a uretra cai. Hoje a gente sabe que a causa principal é a hipermotilidade também da uretra. Muitas vezes a gente segura só a uretra cirurgicamente, uma cirurgia simples, você bota uma fitazinha ali, chama sling, né, essa técnica,
e você consegue elevar a uretra e você resolve o problema da perda urinária. Então, falando nesse assunto, muita gente tem, assim, vamos dizer assim, implicações psicológicas de viver com essa condição, né? Porque a pessoa fica... Não tem como, né? Como é que você vai sair, ou, enfim, qualquer atividade, mesmo em casa, tendo esses escapes. Então, a cura é prevista, no caso, é possível fazer algo para cuidar com medicamento e com fisioterapia. E o que mais o senhor nos aconselha, então? Hábitos do dia a dia também? E a terceira são as situações relacionadas a... É uma tríade, né? Primeiro um diagnóstico, tem que fazer um bom diagnóstico. Sim. Mas antes do diagnóstico, de novo, quem faz diagnóstico é médico, tá? Sim. Não é a amiga, não é a pessoa que está do teu lado ou que teve igual. Cada um é cada um. Você vê que eu já tive 2 causas completamente diferentes, com tratamento completamente diferente. Exato. Um é cirúrgico e o outro é medicamentoso. E às vezes é misto, viu, Vânia? Sim. Por isso que é importante te ver. Você tem uma perda urinária, não, vamos operar. Você opera e não resolve. Por quê? Porque você tem um problema no detrusor, no músculo. Se você não der o remédio, você não vai resolver. E vice-versa. Então, primeiro, fazer um bom diagnóstico. Todo bom tratamento começa com um bom diagnóstico. Sim. De preferência com um bom médico também. Eu ia dizer isso, sério, porque alguns falam assim, é caso de operar. Tem médico que fala assim, né? Opera logo, fica sem problema. E na verdade fica com problema. Né? Exatamente. E não resolveu, não vai resolver. Exatamente. A cirurgia é 100% definitiva e vai resolver? Não. Às vezes você faz uma cirurgia, bota a fita, fica lindo e não resolve. Nossa. Aí você tem que tentar outras técnicas cirúrgicas para minimamente solucionar o problema. Às vezes você vai até por dentro da barriga, levanta a bexiga e prende em outro lugar lá dentro. Nossa. Para você diminuir a incontinência urinária. Agora, tem doutor, solução? Sim. Tem hábitos, digamos assim, ou cuidados preventivos para se manter essa saúde urinária? Sem chegar a esse ponto? Olha, primeiro se cuidar, né? Se olhar. Né? Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando, mas eu aprendi lá nos meus primórdios, né? Já vão-se muitos anos de banco acadêmico de faculdade. Um professor falando sobre osteoporose, perda de cálcio, né? Aí ele mandou de cara, você tem que começar a se preocupar com osteoporose, não é quando você está lá na terceira idade, ou quando o osso está ruim. Na primeira, segunda. É quando você dá leite do teu filho. Verdade. Você faz o cálcio lá desde criança, essas coisas, a gente, não, leite é ruim, não é ruim nada, você vai tomar, vai comer queijo, essas coisas, né? Então, a prevenção vem lá de trás, né, Vânia? Sim. Começa com o primeiro tópico que a gente falou hoje. Sim. Hidratar bem, beber bastante líquido, fazer xixi toda vez que tiver que fazer, não prender a urina. Não ficar prendendo, né? Ter uma hidratação adequada. Começa daí. Peso, o jeito que você vai pegar peso. Hoje em dia as academias estão aí bombando, né? Todo mundo vai à academia, Sim. Todo mundo pega peso muito mais do que deve pegar, né? E aí aquilo tá forçando também. Em algum momento você vai pagar. Então, fazer a coisa adequada, fazer a coisa certa, fazer a coisa medida, né? Menino no bom parto, você ter, obviamente, um cuidado, um lugar bacana, fazer seu parto vaginal, algumas modernidades. Eu sou médico antigo, sabe, Vânia? Então tem uns negócios que aí as pessoas de vez em quando inventam, tem um parto pendurado ao contrário. Sim, já vi. Já vi algumas matérias. Certo, né? Que a gente já sabe que funciona, né? Dá certo. Então, faz o negócio ali, né? Então você vai fazer, às vezes, um parto sem uma assistência adequada. Sim. Aí você faz uma ruptura muscular ali na região vaginal que não volta. Ou seja, tem que ter todo cuidado, né? Isso são critérios. Tem alguma coisa que você pode fazer? Tem. Toma cuidado com você mesmo. Não inventa muito, não. Presta atenção, né? Presta atenção. Deixa eu contar posso contar? A gente tem um tempinho para contar uma historinha? Pode, você pode. No pós-operatório de uma paciente gestante, ela vira-se para mim e pergunta se podia comer ostra.
Opa! Eu adoro ostra, diga-se de passagem, né? Poxa, é mesmo? Você gosta de onde é que você come ostra? Eu não sei, doutor, nunca comi. Pô, agora que você vai comer, né, moça? Pelo amor de Deus, né? Ah, meu Deus. Inventa, para. Essa é pra fechar o expediente. Quero ostra. Não, velho. Já comeu? Não, ainda não. Que você vai comer ostra? Você acabou de parir, teu neném tá pequenininho, você vai comer ostra. Você nunca comeu isso, cara. Isso se aplica. Paciente já chega pra mim, doutor, posso fazer atividade física? Não, deve. Posso voltar a fazer atividade? Você já fez atividade física alguma vez? Não, nunca fiz. Então, vamos começar, mas vamos começar com critério. É verdade. Critério vamos procurar é fundamental. Alguém que saiba fazer isso para te orientar. Uhum. Menina, infelizmente chegamos ao final da nossa conversa, mas você volta, tá? E deixa uma rede social, porque tem muita pergunta para você tirar aqui. Manda. Agora, meu amigo Thiago, né? Isso? É o cara que tá capitaneando minhas redes sociais. O cara não é fácil, não. Tá manda um abração pra ele apertado. Dia, abração, Thiago. Vamos. O cara me cobra. Pô, e doutor Arthur, hoje ele tá falando, pô, não deu tempo de eu botar nada. Não, mas nós vamos hoje fazer alguma coisinha já falando sobre incontinência urinária. Que legal, que coisa boa. Hoje, no final do dia, ele vai fazer alguma coisa pra nós. Aí. Maravilha. E a gente tá ávido aqui por essas informações, tá bom? Jones de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada. Tudo de bom. Cadê a rede social, menino? Fala aí, Arthur com TH? Arthur Bastos. Maravilha, Arthur com TH. Ok. Beijo pra todo mundo aí, tá? E beijo pra você. E tô aguardando. Podem mandar perguntas que eu vou responder todas. Mandar sim. Beijo. Feliz de conhecer você e falar com você. Também. Super beijo. Falamos então com o Dr. Arthur Bastos. Ele é ginecologista. É um homem feliz com a profissão que tem. Explica muito sobre o assunto. Então você pode ir lá no Instagram dele, @dr.arthur_bastos, tá bom? A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Peça sua música. Quem pediu a música foi o nosso querido ouvinte Marinho, lá de Vista Alegre. Sol com J Quest. Canta junto. Te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Yeah!
Pois é, vamos falar nascidas no mês de abril. Vou lembrar da princesa do Brasil e rainha de Portugal, Carlota Joaquina de Bourbon. Faz parte da nossa história. Nasceu em abril de 1775, mais precisamente no dia 22, não no dia 23, no Palácio de Aranjuez, nos arredores de Madrid, na Espanha. Primogênita do futuro rei Carlos IV da Espanha. Para consolidar a aliança política dos reinos ibéricos, foi oferecida em casamento com 10 anos de idade ao então príncipe português Dom João VI. E devido à pouca idade da princesa, a união matrimonial só se consumou em 1790, quando Carlota completou 15 anos, e apesar de viverem em casas separadas, tiveram 9 filhos. Maria Teresa, Antônio, Maria Isabel, Francisca, Pedro de Alcântara, futuro imperador do Brasil, Maria Francisca de Assis, Isabel Maria, Miguel, rei de Portugal como Miguel I, Maria de Assunção e Ana de Jesus Maria. Esses tinham biotipos muito diferentes. Enfim, Carlota nunca se adaptou à vida em Portugal e, com a demência da rainha Dona Maria I, passou a viver em Queluz, enquanto Dom João residia no Palácio de Mafra. Em 1807, Napoleão ameaçou invadir Portugal, fazendo com que a família real preparasse sua fuga para o Brasil. Carlota dirigiu desesperados apelos ao pai em Madrid, tentando evitar por todos os meios a vinda da corte para a colônia, mas acabou tendo que acompanhar a família real, chegando à colônia em 1808. Aqui no Rio de Janeiro, ela morou em residências distantes do marido, Andaraí, Mata-Porcos, Laranjeiras e Botafogo, para usufruir dos banhos de mar. Conta-se que teve uma vida muito boa aqui no Brasil, foi responsabilizada por diversos episódios, alguns não muito bons, mas Carlota Joaquina teve uma vida intensa nesse país. Você pode pesquisar mais sobre ela. De volta a Portugal, ela se recusou a jurar a Constituição em 1821. Teve várias coisas que aconteceram na vida dela. E ela teve, em 1821, a cidadania portuguesa cassada. Em 1824, Dom Miguel, aliado a ela, tentou depor ao pai um movimento conhecido como Abrilada. O objetivo era substituir o rei pela rainha Carlota. Dom João VI teve que se refugiar em um navio. Enfim, procure saber mais sobre Carlota Joaquina de Bourbon. Faz parte da nossa história, princesa do Brasil e rainha de Portugal. Saiba mais, tem muita história para contar sobre ela, tá bom? E é bom que você faça uma pesquisa, aproveita o feriado para pesquisar o assunto. Ah, isso aí. Já vai embora? Então tá, falou, tô indo. Obrigado, meu querido Pablo. Obrigado, minha querida Isabela. Obrigado a você que mandou o WhatsApp pra gente, que está participando. Super beijo, super abraço. Amanhã estaremos de volta ao vivo em cores. Na produção, Isabela Laudiano, a quem eu agradeço. Na mesa de áudio, nosso Pablo Luiz. Atendendo o telefone, não tem ninguém não. Ah, tá curtindo o feriado, nossa querida Sheila, só amanhã. No digital, Igor, Caio e Bruno. No jornalismo, Lohane Alvim também. No Sedoc, Marcelo. Na programação, Luiz. Ao povo todo de Magé, nas antenas do coração da Rádio Janeiro. E a você, ouvinte de qualquer parte do país do planeta, hoje somente pelo WhatsApp, mas não sai daí não, porque a programação está feita com muito amor e carinho só pra você, tá bom? Beijo, amanhã vamos estar de volta e aproveite bem o feriado. Se você tá novo aqui no Rio de Janeiro, vem aqui a passeio, conheça mais essa cidade. Se você é devoto de São Jorge, participe das comemorações. Se você quer ficar em casa com a família, faça o que for melhor e mais bonito na sua vida, tá bom? E amanhã estaremos de volta com mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Você ouviu Mulher Brasileira.